O Mercosul, o Mercado Comum do Sul, criado em março de 1991, está completando 20 anos. Mas as suas origens remontam ao acordo firmado 6 anos antes entre o Brasil e a Argentina, acordo esse que ficou conhecido como a Ata de Iguaçu. O senador José Sarney, presidente da República à época, relembra para a TV Senado os primórdios da história do Mercosul e esclarece como foi desfeito o clima de desconfiança que historicamente dificultava a relação dos dois maiores países do Cone Sul. Olha, em primeiro lugar, a gente tem que fixar as coisas para que elas fiquem precisamente esclarecidas. Quer dizer, a política externa nunca fez parte da política interna no Brasil. Quando eu fui presidente da República, a política interna eu estava muito amarrado à composição dos partidos, de maneira que eu não tinha nenhuma liberdade. Mas em relação à política externa, evidentemente que aí nenhum político brasileiro, nenhuma facção política estava interessada. E eu aproveitei esse espaço para fazer aquilo que eu já tinha na minha cabeça há muitos anos. Eu participava sempre aqui de todas as discussões sobre política externa. Aliás, eu era um dos poucos que tratava de política externa aqui no Congresso Nacional. E eu vinha de 1961, onde eu fui das Nações Unidas, e nas Nações Unidas participei da Comissão de Política Especial. Eu falei sobre o apartheid, que era aquele regime de segregação da África do Sul, sobre os aviadores mortos no Congo, naquela época das Nações Unidas, enfim. E acompanhei a política externa há muitos anos. Ao mesmo tempo, como intelectual, eu conhecia a história do Brasil e, sobretudo, na minha cabeça nunca passava por que essa divergência com a Argentina. Ela nasceu de uma hipoteca que a história nos deu, de uma concepção falsa, que era de que quem dominasse o prata dominava a América do Sul. Quando cheguei no governo, que a política interna estava dessa maneira, eu então, uma das primeiras providências minhas foi mandar o chanceler Olavo Setúbal a Buenos Aires para propor à Argentina uma nova mudança nas nossas relações. Quer dizer, nós tínhamos que mudar de patamar e, ao mesmo tempo, mudar de visão em relação à América do Sul. A conjuntura internacional, novas relações econômicas a partir da formação de blocos, estimulou a ideia de integração na América do Sul. O mundo estava se abrindo para os espaços econômicos, estava vivendo os espaços da Ásia, com os novos tigres asiáticos, a Europa já tinha vivido o seu espaço e estava se criando espaços econômicos no mundo inteiro. E nós precisávamos começar o que fez a Europa, quer dizer, também criar um mercado comum na América do Sul. Ora, como começou na Europa? Começou com o fim da rivalidade entre a França e a Alemanha, com o Tratado do Aço feito entre os dois países. Então, aqui na América do Sul, na minha concepção, nós tínhamos que começar a abrir esse novo espaço econômico e mudar as relações com a Argentina e, ao mesmo tempo, termos maior força na política mundial, se nós acabássemos com essa divergência aqui no Cone Sul. Depois dessa divergência acabada, nós, então, poderíamos expandir, quer dizer, na criação de um mercado comum a toda a América do Sul, incorporando os outros países. Isso é uma tarefa de longo prazo. O mercado comum europeu está chegando perto dos 80 anos. Nós estamos começando a romper uma rivalidade histórica. Alfonsin, em Foz do Iguaçu, admitiu a parceria estratégica proposta pelo presidente brasileiro. O Olavo Setúbal volta de Buenos Aires e disse que encontrou uma certa receptividade. E já em agosto, nós marcávamos uma reunião minha com o Alfonsin em Foz do Iguaçu. Pela primeira vez nos encontrávamos. E em Foz do Iguaçu eu propus a ele, olha, nós podemos mudar a história do continente, presidente. Nós podemos fazer aqui no continente um espaço comum, começando por Brasil e Argentina, e repetir a ele essa concepção. E que nós devíamos, então, começar a trabalhar nesse sentido. E ele me disse que também tinha a mesma concepção,
E se não fosse o Alfonsin, nós não teríamos caminhado nada, porque ele realmente... E ele aí deu consequência ao que ele afirmava. Mas o senador Sarney ressalta que o modelo inicialmente proposto para o Mercosul era distinto do que veio a ser adotado e lamenta o descaminho da ideia inicial quando os presidentes Fernando Collor e Carlos Menem abandonaram a linha original prevista no Tratado de Buenos Aires. Quando nós idealizamos, não era só a integração econômica, era a integração econômica, integração física também, através de estradas. Nós temos a energia compartilhada, se necessariamente, se pudermos também água, navegação dos rios, quer dizer, a parte cultural, a parte de nós termos posições políticas internacionais conjuntas, que isso facilitaria e daria maior peso às decisões que nós tivemos. Nós fizemos uma coisa que tinha uma estrutura, né? O que nós pensávamos era fazer um mercado comum. A integração deveria ter sido por setores e não da forma encaminhada pelos presidentes Collor e Menem, critica o senador Sarney. Primeiro, antes de integrar os países, nós tínhamos que integrar os dois países, Argentina e Brasil. E essa integração tinha que ser por setores. Para quê? Para que nós não tivéssemos retrocesso. Nós primeiro entrávamos no setor siderúrgico, depois nós entrávamos no setor metalúrgico, nós íamos entrando, pouco a pouco nós íamos avançando, integrando esses setores, até que nós pudéssemos ter condições de começar, então, a entrar nessa segunda etapa de expansão do Mercosul. Em vez de fazermos integração por setores, o Brasil, a partir de 90, com o Collor, presidente do Brasil, e o Menem, presidente da Argentina, eles abandonaram a linha do Tratado de Buenos Aires. E nesse tratado nós tínhamos o banco de intercâmbio, de compensação, nós tínhamos a visão de criar uma moeda comum, como se fez na Europa hoje do euro, que era a moeda que se chamava o gaúcho, até foi escolhido até o nome. Em vez de ser em português gaúcho, nós falávamos em espanhol o gaúcho. A partir de 90, o que eles fizeram? Eles quiseram fazer uma zona de livre comércio, que é uma coisa diferente. A partir então da zona de livre comércio, não fizeram a integração por setores e começou então a surgirem os problemas que passaram então a ser as dificuldades do Mercosul, dificuldades essas que nós estamos vivendo até hoje. Mas eu acho que isso tudo faz parte, quer dizer, de um processo que é um processo difícil que se começou. Entre os empresários surgiram reações dos dois lados da fronteira, especialmente no setor agrícola. E na Argentina havia um sentimento anti-brasileiro. Havia uma pequena reação depois do lado do Brasil, de 2 pontos. A reação dos plantadores de maçãs, que a Argentina entraria com isso. Depois a parte do trigo. Na parte do trigo era mais sensível, porque nós tínhamos o Rio Grande do Sul, que ali junto, quer dizer, e por uma dessas coisas, calculo que essa divergência fazia com que a gente comprasse trigo do Canadá, a Argentina do lado podendo comprar trigo argentino, né? E os produtores de trigo no Brasil também queriam que nós não fizéssemos esse acordo com a Argentina, porque podíamos comprar trigo da Argentina e prejudicarmos a plantação de trigo brasileiro. Quando, na realidade, um processo dessa natureza é um processo de complementação das economias. E isso, realmente, havia uma certa resistência do nosso lado. Da Argentina, havia uma resistência muito grande também, da parte, mais do que nós, por causa daquilo, como eu disse, né? A retórica tinha criado um anti-brasileirismo lá, como aqui nós criamos um anti-americanismo, lá também tinha isso. E quase todos os setores argentinos, eles se sentiam prejudicados, sobretudo o setor pecuário. Esse era muito resistente. Os argentinos foram surpreendidos pela atitude do presidente Alfonsin, que aceitou o inesperado convite feito pelo presidente Sarney para visitar a hidrelétrica de Itaipu, o pomo de acesa divergência entre os dois países. Os militares argentinos ficaram incomodados, mas não tinham como evitar a aproximação desencadeada pelo gesto de aproximação entre os dois presidentes. Eu disse a ele, olha, presidente, as nossas relações são tão deformadas que o senhor está aqui junto da maior usina do mundo, uma catedral do mundo moderno que é Itaipu, que o senhor não pode visitar.
não pode visitar porque a Argentina está com essa divergência com o Brasil, disse que Itaipu era uma bomba de hidráulica, e, enfim. E isso era uma coisa que nós não podíamos aceitar. E ele disse, para surpresa minha, pois eu vou visitar Itaipu. Naquele momento não tinha segurança, não tinha nada. Os chefes militares deles, que ele também tinha levado, e eu tinha levado os ministros militares, e ficaram todos surpresos. E ele disse, eu vou visitar Itaipu. E fomos num ônibus, evidentemente conseguimos lá, aparelhamos, montamos a viagem, e lá batemos uma foto na frente do sangradouro do Itaipu. Essa foto, quando chegou na Argentina, foi uma tremenda repercussão. Como é que nós, o presidente Alfonsin, vai e bate uma foto em frente de Itaipu, aquele almirante Rosas, me lembro do nome dele, era um almirante que fazia artigos de jornal, deu-lhe uma descompostura de um tamanho imenso. E a verdade é que com aquilo nós encerramos a rivalidade de Itaipu com uma foto. A partir dali não havia mais por que termos nenhuma coisa em relação a Itaipu. A desconfiança entre o Brasil e a Argentina era antiga. O Brasil tinha maior parte de suas forças armadas posicionadas na fronteira do Rio Grande do Sul. Mas ainda havia um agravante, a disputa para ver quem dominaria primeiro a energia nuclear. O que nós tínhamos que acabar era com a possibilidade de uma corrida nuclear aqui no continente, aquilo que existia entre o Brasil e a Argentina. E em Foz do Iguaçu, nós fizemos o primeiro acordo de cooperação nuclear com a Argentina. Outra coisa também que as Forças Armadas argentinas não aceitavam, porque tanto lá como, de certo modo, alguns grupos daqui pensavam e tinham a sedução de ter uma bomba atômica, né? E durante muito tempo eles fizeram e perseguiram isso lá na Argentina. E um grupo aqui também pequeno do Brasil também pensava da mesma maneira. As hipóteses de guerra das nossas escolas militares eram todas essas, hipóteses Brasil-Argentina, como é que nós vamos enfrentar. E nas escolas de guerra da Argentina, também as hipóteses de guerra eram com o Brasil. E a partir daquele momento que nós iniciamos, e com a Ata de Iguaçu, essa cooperação nova, nós partimos para uma frase que entre eu e o Alfonsin, nós estabelecemos, nós podemos mudar a história do continente. No próximo bloco, o processo de aproximação entre os dois presidentes que levou à superação da ameaça de uma escalada nuclear no Cone Sul.